Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor, amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos cavadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Eu quero ser um portador de luz, pra minha vida refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor, amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Nada nesse mundo poderá me parar, a minha fé em Cristo está firmada, e não será perigo ou tribulação que vai me impedir de cumprir a missão. Corajosos desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Boa tarde, Moçambique, Maranata. Boa tarde, Brasil, Maranata. Maranata, Samuel. Felipe Semba, satisfação, Maranata, meu querido. Francisco, tá deitado, Francisco? Um pouco. Eduardo, Maranata, Mutariga, Imbe, Júnior, Graciano, Rafa, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe esse ministério, esse ministério tão importante. O pastor Caboasa, seu áudio está desligado. Eu acho que eu estou falando alguma coisa, mas seu áudio está desligado, meu querido. Agora está ligado. Deus Muito abençoe, obrigado. pastor. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor está aí num lugar bonito, hein? Manda um milho desse aí para mim. É de mandar amanhã. Deu umas espigas boas aí? Aqui temos boas espigas mesmo. Que bom. Aqui o mingau de milho a gente chama aqui de curau. 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 E tem Ok, o mais então- consistente que a gente chama de pamonha. Então vamos aprendendo muita coisa, líder. Isso aí, pastor. Já estamos na linha disponível, pronto para servir. Muito bem. Se você não preparou aí seu papelzinho, sua folhinha, pega aí uma folhinha, uma caneta, que hoje tem atividade prática, hein? Tá bem, não há problema. Também.
Uhum. Seja bem-vindo, Renato. Nosso grande líder, Renato, vai estar falando sobre os diretores. Para tanto, eu gostaria de chamar o nosso querido Semba. O senhor pode fazer uma oração para a gente, Felipe Semba? Não sei se ele está me ouvindo, acho que ele não está me ouvindo. Pastor, o senhor pode orar para a gente, pastor? Oremos. Querido Deus, nosso que estás nos céus, esteja conosco durante a palestra, esse programa tão lindo que vamos fazer com que os jovens se preparem para grande desafio à nossa frente. O que nós suplicamos em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Como o pastor Cabuasa me falou outro dia, nós somos um embrião em Moçambique. Estamos em fase aí de implantação, né, pastor? Interessante que no início nós falamos aí sobre secretário de unidade, né? Falamos sobre capitães, né, pastor? Falamos sobre os capitães. Falamos também sobre uma figura muito importante que merecia uma semana só para falar dele, que é o conselheiro. Sim. Conselheiro, sim. De unidade. Muito importante e aí a dos instrutores. Aí nós temos também o capelão, né? Nós temos o capelão, nós temos o secretário do clube. E hoje nós iremos falar sobre o tesoureiro e sobre o diretor. Tesoureiro e diretor do clube. Dois papéis fundamentais aí no clube de desbravadores, ok? Eu queria Renato Novaes, logo mais ele vai estar falando aí sobre os diretores. Estão todos me ouvindo bem? O seu áudio está travando um pouco, mas estamos te ouvindo. Está cortando, Rafa? Melhorou agora? Melhorou. Ótimo. Então é o seguinte, eu vou pedir para o Renato se apresentar aí. Maranata, Renato. Maranata, Wilson. E aí, né? Renatão? Tá me ouvindo aí? Wilson? Renato é um companheiro aí de longas datas. De longas datas, Renatão. Ele tem feito um trabalho muito bonito, né, com os clubes de gravadores. E eu queria, Renato, que você agora falasse um pouco sobre a importância do diretor, a função dos diretores. Esse grupo é um grupo de líderes e eles vão estar transmitindo essas informações para as suas comunidades. Então, nos minutos que se seguem, Renatão, gostaria que você falasse um pouco, então, sobre os diretores. Muito bem, então vamos lá, né? Bom dia a todos vocês, Maranata. Está sendo um prazer imensurável falar com vocês, né? A convite aí de Wilson, que foi meu primeiro coordenador, né? Meu líder. E falar sobre diretor na época de hoje é uma forma, assim, vamos dizer que até ousada. Porque todos hoje são líderes, né? Todos hoje, de uma forma virtual ou presencial, acaba sendo líder porque nas redes sociais pessoas nos seguem. Então, líder é aquele que são seguidos por algumas pessoas, né? Mas vamos lá. Na nossa área, que é trabalhar com juvenis, a importância de fazer com que esses meninos tenham um objetivo na vida é fazer com que nós sejamos exemplo, né? Isso é importante para fazer com que esses meninos tenham aí uma referência de liderança. E qual o papel do diretor dentro do clube de desbravadores, né? Eu sei que cada um aí tem uma realidade diferente, né? A de vocês aí, a nossa aqui. E aí a gente vai trabalhar como? O diretor, ele é aquele cara que dirige, é aquele cara que, diante da comissão da igreja, ele vai representar o clube.
Mas acontece que eu acredito que seja difícil para vocês também, porque trabalhar no voluntariado não é fácil, né? Mas qual é a nossa função? É fazer com que cada juvenil seja um candidato ao reino dos céus. Nada mais do que isso. Se o diretor não tiver esse objetivo, ele não precisa ser diretor. Mas e como que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, Jesus como centro, depois você como exemplo, né? E aí vem a dificuldade maior que nós temos. Recursos. Isso eu acredito que seja a maioria de vocês, isso seja recursos, tá? E a nossa aqui também. Nossa região é uma região meia do Nordeste aqui, então o negócio aqui é complicado. Mas a função do diretor é dar funções aos nossos líderes, aos instrutores, aos conselheiros, aos capelães, aos capitães de unidade, a dar função e orientação, né? O diretor não é aquele que leva o clube todo nas costas como uma tartaruga. A tartaruga leva a casa nas costas. A função do diretor não é essa, tá? Então, o diretor do clube, ele tem que ser membro, né, da comissão, ele precisa manter contato com a missão, ou a união, manter contato com os líderes, no caso, instrutores, conselheiros. Ele precisa exercer uma função de auxílio, né? Tem conselheiros que precisam de ajuda, tem instrutores que precisam de ajuda para desenvolver uma especialidade. E o diretor é esse cara que precisa estar atento a tudo isso, tá? Se alguém quiser me interromper, pode ficar à vontade, tá? E o diretor ele também precisa providenciar todos os planos, o plano A, plano B, plano C. Ele precisa estar atento não só dentro do clube, mas fora do clube. Quando a gente pega o ministério para trabalhar, nós entendemos que é um ministério doado por Deus e a responsabilidade é imensa de fazer com que esses meninos sejam salvos. E o mundo, ele não tem segunda chance, é uma chance só, tá? Então, o que o diretor faz? O diretor vai prover a esses meninos uma forma didática de trabalhar classe e especialidades, que é a forma que nós temos em mãos, já pronta, para fazer com que as reuniões sejam dinâmicas. E aí nós temos o entretenimento. Querendo ou não, as classes e especialidades é um entretenimento. Porque imagine se no clube não tivesse classe nem especialidade. Como seria? Só ordem unida, só competição, e aí seria complicado. Então as classes, elas estão divididas ali didaticamente por idade, né? Porque cada idade é um mundo, tá? Cada menino tem ali sua forma de pensar, tem o momento que está vivendo, e isso é importante, né? E uma coisa interessante que nós diretores precisamos entender. Cada classe, ela representa uma coisa importante. Por exemplo, a classe de amigo, ela é apresentada Jesus ao juvenil. A classe de companheiro, ela mostra como é importante ser companheiro e ter o companheirismo dentro do grupo. A classe de pesquisador torna o menino um pesquisador de campo e bosque, ou seja, da área da natureza, da área bíblica. A classe de pioneiro, né, faz com que o menino ali entenda um pouquinho sobre a história da nossa igreja, a história da localidade, por exemplo, do Brasil, de Moçambique, né? Depois o excursionista, né, faz com que o menino entenda a importância, né, de acampamento, a importância de ajudar o próximo, ajudar as pessoas mais velhas. Vem guia, que é onde mostra o menino o momento da decisão, líder, né? E faz com que ele agora faça outros líderes. Então, nós como diretores, nós temos que fazer essa função aí, tá? Alguma pergunta até aí, gente? Eu falo demais, hein? Acho que não, pode mandar bala. Ok? Então, vamos lá. Nas nossas reuniões, inclusive, eu não sei como está aí a situação do coronavírus, né? Mas, nesse momento, eu estou em uma cidade, porque eu moro em uma cidade e coordeno um clube de outra cidade, e eu já autorizei os meninos a fazerem reunião. E, nesse momento, eles estão mandando para mim fotos das reuniões que as unidades estão fazendo. Ou seja, eu já dividi daqui de outra cidade, a 84 quilômetros, eu já coordenei eles,
para eles poderem fazer as reuniões deles lá. Ou seja, isso não é porque eu mandei, isso é influência. Então, nós como diretores, nós precisamos ter influência. Quando o menino, quando o juvenil, ele acredita em você, ele faz as coisas. E aí eles estão fazendo a reunião lá, inclusive posso até mandar fotos para vocês depois. E eu pedi que eles usassem máscara, o distanciamento, álcool gel, tudo aqui, mas eles estão tocando. Por quê? Porque o Ministério não pode parar. Então, quando nós, como diretores, nós temos a influência do menino, nós temos a confiança, que isso é muito importante, o clube vai longe, tá? Alguma pergunta aí, gente? Estamos aqui para isso, hein? Para conversar, para discutir. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta. Ok. Qualquer Caso dúvida é só queiram falar. colocar pergunta também, né, Renato, se quiserem colocar a pergunta no chat também, pode ficar à vontade, viu? Que a gente lê a pergunta para você. Ok. Então, vamos lá. O diretor, ele tem uma função de importância enorme, porque é o seguinte, isso é experiências que a gente trabalha há muito tempo, e eu fiquei 17 anos como coordenação, tomando conta de uma região enorme, e ainda sendo coordenador, eu entendi que a parte de diretor, ele vai além do lenço, né? Nós fizemos um projeto chamado Além do Lenço. O menino, a garotinha, ela precisa se sentir amada, guardada e valorizada. Por que isso acontece? Porque muitas vezes esse juvenil, ele sai de casa, ele não tomou café direito, né? Ele não tem um abraço do pai, ele não tem um eu te amo da mãe. E quando ele chega no clube de desbravadores, é um mundo totalmente diferente, de amizade, de amor, de amigos, de aconchego, de cuidado. Então, o menino, ele precisa ser acolhido dentro do clube, né? E a gente trabalha com muitos juvenis aqui na área muito pobre, né? Na área rural, e a gente vê essa dificuldade. Então, com todo o cuidado, né, que hoje a gente precisa ter, a gente precisa abraçar esse menino, a gente precisa dizer assim, eu te amo, você fez falta na reunião, você fez falta na classe bíblica, né, para a gente poder fazer com que o ministério não se torne só um clube de desbravadores, mas se torne uma família de lenço. É diferente, tá? Mas vamos lá. O que é que o diretor pode fazer? O que é que o diretor precisa fazer para que a reunião seja uma reunião top? Primeiro, ele precisa ser o cara, ele precisa ser a pessoa, ele precisa ser a diretora, né? Porque eu acredito que tem uma diretora aí também que ouviu uma vozinha, né? De mulher. E aí, o que que acontece? Você precisa, independente do que você está passando, fisicamente, emocionalmente, você tem que passar para os meninos tudo positivo. Se você passa negativo, pronto. O clube vai ter o diretor que merece. Ou seja, tem meninos que ele não sabe o nó, por exemplo, o nó direito. Mas o diretor é tão empolgado que o menino acaba na competição acertando o nó. Por quê? Porque o diretor fez com que ele acreditasse nele mesmo, entendeu? E isso faz a importância do clube. O menino acreditar nele mesmo. E essa é a função do diretor. Fazer com que os meninos acreditem no seu potencial. Mesmo naquele momento, ele não tendo toda a habilidade. Tá? Alguma pergunta aí, gente? Nenhuma pergunta? Ainda não, nenhuma pergunta. Então, vamos lá. O que é que o diretor precisa fazer também para que o clube esteja alinhado, vamos dizer assim, né? Ele precisa coordenar os instrutores para que na reunião, a reunião seja dinâmica, né? Você faz ali o diretor de atividades físicas, o diretor de nós e amarras, o diretor de camping, o diretor espiritual. Às vezes o cara fala assim, não, mas eu não tenho idade. Mas quando você coloca no coração do menino que ele pode ser, o negócio acontece, entendeu? O menino com
14 anos, e ele fala assim, não, eu sou instrutor de nós em amarras, ele vai se sentir importante. Então, a função nossa é fazer novos líderes desde cedo, porque o clube é dos meninos de 10 a 15 anos. Essa é a importância. A gente precisa dar o foco maior nesses meninos aí. A gente precisa convocar, né, e presidir as reuniões, né, como líder de direção de clube, providenciar todo o material para que as reuniões aconteçam, tanto as regulares quanto as especiais, né, fazer com que a comissão da igreja esteja ali por dentro de tudo que está acontecendo no clube, as nomeações, os planejamentos, as realizações, os eventos, os batismos, né? A gente precisa estar supervisionando os diretores associados, né? Dando total autoridade aos associados para que eles exerçam, né? Inclusive, eu trabalho muito assim, eu faço com que os associados eles tenham a função de diretores, não de associados. Porque se a gente coloca só eles como associados, fica um negócio assim meio... Então, valorize a sua equipe. O diretor ele precisa fazer isso, ele precisa valorizar a sua equipe. Porque quando o diretor ele tem uma equipe valorizada e motivada, ele tem o melhor clube do mundo, independente das condições financeiras. Tá? A gente precisa coordenar e fiscalizar todo o trabalho das unidades, isso passando aí por uma hierarquia, né? Diretor, associados, instrutores, conselheiros, né? Definir ali onde vai ser as reuniões, como vai ser as reuniões, quem vai dirigir as reuniões, a gente precisa ter todo esse plano. Coordenar o esquema de estudos de classe e especialidades também, e o planejamento dos acampamentos e camporis, né? Isso aí é fundamental para os meninos. Eles precisam sentir que vai ter um evento, que vai ter algo que eles precisam motivar para isso, né? Nas instruções, o diretor ele precisa ter ali o tempo, né? Nós chamamos aqui de oficial de dia. Então, oficial de dia é aquele cara que está com todo o esquema da reunião. Abertura, civismo, meditação, instrução, quebra-gelo, lanche, ordem unida, fanfarra. Então, um exemplo, o instrutor de ordem unida tem 15 minutos. E aí, quando tiver 14 minutos, o oficial de dia chega para o instrutor e fala, você tem 1 minuto. Por quê? Porque o diretor ele precisa ter o controle do horário, né? Para não ser nem mais nem menos, ser na medida. Toda reunião de clube precisa ser na medida. Se for a mais, vai ser ruim. Se for a menos, vai ser ruim. Por quê? Porque o desbravador ele precisa ir para casa, sabe? Com gostinho de quero mais. E aí isso motiva ele. Motiva ele a voltar para a próxima reunião com a atividade que passou pronta. Ele precisa voltar com o uniforme beleza. Ele precisa vir motivado. Ele precisa vir com total força para cumprir as atividades, que são as classes e especialidades. Ok? Se tiver dúvida, gente, pode ficar à vontade, tá? O Wilson vai me coordenando no tempo aí, tá, nego? Pode ir, filho. Tem mais um tempinho ainda. Ok? O diretor, ele precisa do seguinte, eu queria até ponderar pegar mais um pouquinho nesse ponto, por quê? O Wilson me convidou para falar com vocês e, assim, a gente já tem uma certa experiência com o clube, a gente já trabalha há muito tempo, tá? E uma coisa que a gente tem muita dificuldade, o Wilson sabe disso, ele é um dos nossos, vamos dizer assim, motivadores, né? É a questão de trabalhar com o que a gente tem. E muitas vezes a gente não tem. Essa é a realidade, a gente não tem nada. O Clube de Desbravadores não tem um ônibus, o Clube de Desbravadores não tem uma malharia, o Clube de Desbravadores não tem uma loja, o Clube de Desbravadores não tem nada. Então, o que a gente pode fazer para que nossos desbravadores fiquem, sabe, motivados em trabalhar com o que a gente não tem? Trabalhe com aquilo que você tem em mãos. Primeiro, material humano. As pessoas que estão ao seu lado, elas são as melhores pessoas, porque elas escolheram estar ao seu lado. Então, sempre motive, valorize, elogie essas pessoas sempre, na frente das pessoas ou atrás das pessoas, valorize a sua equipe. Seja verdadeiro com a sua equipe, tá? E outra coisa importante, eu não sei como é a área de vocês aí, mas uma coisa que eu valorizo muito é a natureza, né? Às vezes a gente vai para uma reunião, a gente não tem nada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer sinal de pista.
A gente pode fazer sinal de pista com madeira, com galhos, com pedra, com areia, com folhas. A gente pode fazer ali uma ordem unida, né, na grama. A gente pode fazer uma corrida de azimuth com uma bússola. Então, várias coisas a gente pode fazer com o pouco que a gente tem. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês. A gente vê muitos clubes, e o Wilson sabe disso, acho que ele morou em São Paulo bastante aí. Tem clubes ricos, mas tem outros clubes que não tem nada, mas tem aquela motivação que contagia. Por quê? Porque valoriza aquilo que tem. E é isso que a gente precisa fazer. Ô, Renatão, tem uma pergunta aqui no chat, Renato. O Samuel, se ele quiser abrir o microfone e expressar um pouco melhor a pergunta dele, ele falou aqui, quem faz parte do diretor espiritual? Eu coloquei ali o diretor espiritual, o capelão, que nós falamos semana passada. Mas você quer abrir o microfone, Samuel, e ser mais explícito aí na sua dúvida? Vamos, Samuel Simão. Sim, sim. Simplesmente queria saber quem é diretor espiritual. O diretor espiritual, né? Sim, sim. O diretor espiritual, acho que o Wilson expressou muito bem, que é o capelão, né? O capelão, ele é aquele cara que ele tem que ser o pastor do clube. Isso, nós falamos, inclusive, Renato, nós falamos sobre a figura do capelão semana passada. Nós falamos aí sobre a importância, né, desse diretor espiritual, desse capelão, assim como você bem disse, né, esse pastor do Clube Desbravadores, né? Isso. Então, o menino ele precisa sentir a motivação de estudar a Bíblia. Então, quem vai fazer isso é o capelão. Sob a supervisão de quem? Do diretor. Mas e o que acontece? Às vezes a gente coloca uma pessoa que não tem muita experiência, que está novo na fé. Então, o mais indicado, isso aí é uma realidade nossa, talvez seja diferente de vocês. O mais indicado é que vocês coloquem aí um ancião, que vocês coloquem um diácono, tá? Que vocês coloquem alguém que já tem uma certa experiência e tem uma linguagem fácil, né? Porque não pode colocar uma pessoa que tem uma linguagem dura, rude. A gente vai trabalhar com juvenil. Então, o momento deles, a linguagem deles é outra, o momento é outro. Se a gente chegar com a linguagem dura, eles assustam, né? Então, o Samuel, essa pergunta de Samuel é bem plausível, né? A gente precisa fazer um afago nesses meninos, para que eles sintam a vontade de conhecer esse Deus. Como que a gente vai fazer isso? Colocando uma pessoa que fala a língua deles, entendeu? Que é o capelão. Ô, Renato, fala um pouquinho para a gente, qual o critério que a igreja deve escolher e deve prezar para que se escolha um diretor do Clube Desbravadores? Ok, essa aí é uma dificuldade que a gente tem, né, Wilson? Em escolher o diretor no final do ano. Geralmente é o seguinte, para se escolher um diretor, pelo manual administrativo, que eu estou com o manual aqui, pelo manual, o diretor precisa ser líder, ser maior de idade, ter espiritualidade, ser uma pessoa que conduza com aquilo que fala, né, sobre o nosso Jesus. Então, são vários critérios que a gente precisa observar. E a igreja, ela vê isso, né? Uma pessoa que seja adulta, de preferência casada. Por quê? Porque uma pessoa, quando é solteira, não que não possa ser, mas quando a pessoa é casada, a responsabilidade diante dos juvenis é maior, né? Não que uma pessoa solteira não tenha, mas é um dos critérios que a igreja vê, né? Uma pessoa que seja responsável, que seja dizimista, né? De acordo com seus ganhos. Então, esses são um dos critérios que a igreja vê. Um dos critérios... Você, Renato, desculpa te cortar. Para você, qual seria o principal critério? Para você, qual seria o principal critério ao escolher um diretor para o clube? Olha, independente do manual da igreja, independente do manual administrativo, para mim, pessoalmente, tem que ser a pessoa que ama o ministério. Porque se escolhe um diretor que não ama o ministério, Wilson, aí o negócio não anda, entendeu? E às vezes o camarada não é líder, o camarada não é casado, o camarada é novo, o camarada, sabe?
mas ele ama o ministério de tal forma que ele faz o negócio acontecer. Então, isso é o mais importante, é amar o ministério. Beleza, meu querido. Aí o Felipe Semba perguntou aí, o diretor do clube deve ser o líder? Quando você pergunta deve ser o líder, Felipe, é o líder investido nas classes e o líder investido ou o líder por aptidão? Você pode formular a sua pergunta, meu querido? Se puder... Líder investido ou líder... se ele colocou aqui, líder investido, deve ser propriamente um líder investido, Renato? Wilson, é o seguinte, é uma das dificuldades que a nossa, vou colocar assim, mundialmente nós temos, é o seguinte, nós temos pessoas que têm vontade de trabalhar, mas muitas vezes não chegou ainda no critério de lenço, né? É novo na igreja, mas ama aquele ministério, já trabalha com juvenil de outras formas, às vezes são professores que são batizados na igreja, que já trabalham, né, na escola com juvenil. Então, assim, não precisa, tá? Dependendo da realidade do local, não precisa ser líder, tá? De lenço. Precisa ser líder de coração. Isso é o que mais importa. Muito bem, espero que tenha esclarecido aí, meu querido Felipe. Felipe Semba, grande líder aí em Moçambique, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais algo para colocar para a gente aí, Renatão? O negócio é o seguinte, eu não sei, né? Por isso que eu estou perguntando para o pessoal que se eles tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, porque assim, eu acho que você conhece mais eles do que eu, né? Está sendo meu primeiro contato com vocês aqui agora, mas eu queria saber assim, qual é a realidade que eles têm, como que eles trabalham, o que eles poderiam mudar, né? A região, tudo isso influencia, né? Para mim poder falar um pouquinho mais como eles poderiam desenvolver. Pois é, Renato, essa questão de liderança, de diretor, se fôssemos realmente falar a fundo, daria aí vários dias de palestra, né, Renato? Com certeza. Em Moçambique, aí o pastor Cabuasa, você deve estar vendo ele aí, ele é o departamental, né? Ele é o departamental lá da Missão Central. Lá o Clube dos Desbravadores, Renato, é um embrião ainda, né? Tem pouco tempo de atividade, tudo é muito novo, eles carecem muito de material, né? Por que carecem muito de material? Porque a sede da divisão é na África do Sul e a língua oficial é o inglês. E em Moçambique a língua oficial é em português, então a divisão não prepara nenhum tipo de material na língua portuguesa. Então é um desafio muito grande para eles essa situação de material, né? Então chega muito pouca informação para eles, né? Então a intenção desse curso online é despertar então o interesse para buscar o conhecimento, para que eles busquem esse conhecimento, para que se aperfeiçoem, né, nas relações com as atividades do Clube dos Desbravadores, né? Aqui a gente não consegue passar e expressar para eles tudo o necessário para a formação de cada área, de cada líder de cada área, né? Então, realmente é uma base para que eles possam pesquisar um pouco mais sobre cada função, não é isso? O Samuel fez uma outra pergunta aqui, Renato, com relação ao diretor, ele deve ser casado ou não? Acho que você já até respondeu, mas se puder dar uma ênfase um pouco maior. É o seguinte, Wilson, em termos dessa pergunta aí, do Samuel, o ideal, né? O ideal é que seja casado, mas é como eu falei, em algumas situações e localidades não tem pessoas que são casadas que querem assumir o cargo ou que são capacitadas para assumir o cargo. Então, assim, obrigatoriamente não precisa ser casado. A pessoa precisa ter ali, vou colocar assim, uma postura, né, de líder,
porque a gente vai trabalhar com juvenil, né? Então, é muito importante o respeito, a forma como você trata essa pessoa. E assim, quando a igreja fala de uma pessoa casada, é porque já tem esse respaldo da igreja, né? Querendo ou não, tem esse respaldo. Até para poder ir para o acampamento, para o campuri, na hora de pedir uma autorização aos pais, fica bem mais fácil, né? Porque o pai vai falar, não, fulano é casado, então já é mais responsável. Essa é uma visão de muitos que tem, né? Mas não precisa ser casado, não. Dependendo da localidade, da situação, não precisa. A pessoa, o Francisco, ele pergunta o seguinte: nós convidamos um instrumento, uma pessoa, e ele é menos sorridente, ele não é tão empolgante, né? Ele não é tão motivado, ele não tem uma motivação dentro dele, vamos dizer assim. Isso pode interferir para que o desbravador, para que o adolescente se sinta motivado? No caso, a pessoa é mais fechada, no caso, é isso, né? Isso. Ó, o diretor, ele tem que ser, vamos dizer assim, entre aspas, né? Aquele cara palhaço. E do outro lado, ele precisa ser um super-herói. Ele precisa fazer o menino se sentir, abrir um sorriso no menino quando quando o menino não tem, e sentir o menino um super-herói quando o menino não é, né? Quando o menino faz um nó direito e aí o menino vem correndo e você foi o máximo e tal, e abraça o menino, aquela galera vem e tal. Imagina um diretor que o menino faz um nó na maior esforço, aí vai, e aí, valeu. Aí não tem, né? O desbravador não se sente motivado para continuar, né? Ele precisa ser, eu vejo assim, sabe, Wilson? Ele precisa ser um palhaço na hora certa e um super-herói na hora certa, né? Um motivador. Tem que ter um momento para tudo, né? Um momento de falar sério, um momento da brincadeira, um momento que ele inspira motivação, tanto para o menino como para a sua liderança, né, Renato? Com certeza. Ô, Wilson, uma coisa que você me falou aí, eu fiquei assim, pensativo aqui, foi o seguinte: você falou que aí em Moçambique está sendo um embrião, né? Não tem material, não tem pessoas capacitadas, e eu sou como se fosse assim, sabe, Wilson? O Clube de Desbravadores foi uma alça que fez com que eu fosse o que eu sou, o homem que eu sou hoje. E você conhece a minha história, um pouquinho da minha história. E eu vou fazer um desafio para o pessoal daí. Como aí é difícil ter material e é em português, eu queria que vocês mandassem o endereço de vocês aí para que alguns materiais que eu tenho aqui, de uniforme, eu pudesse mandar para vocês, entendeu? Sempre que eu tiver uma carga a mais aqui, eu mandar para vocês um pouquinho. E aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem. Ótimo, isso é muito bem-vindo. O pastor Cabuasa, eu vou te passar o contato do pastor Cabuasa, e aí você entra em contato com ele. Com relação a materiais de desenvolvimento de classes, lá ele também não tem, né? Então, a gente está verificando com o pessoal da União e da Divisão se é compatível, o nosso material é compatível com a divisão dele. Se for compatível, Tiago Leira se dispôs também de mandar um material para o desenvolvimento de classe, Renato. Agora, Ótimo. se não for compatível, aí a gente vai desenvolver a arte aqui, mandar na gráfica, para poder mandar alguns cadernos de classe para eles também, que não existe lá. Fechou. Então, nós somos parceiros, meu amigo. Não tem isso, não. De longe ou de perto, a gente está junto. Muito bem. Acho que o Wilson fechou o microfone aí, né? Desculpa, eu fechei o microfone aqui. Eu vou fazer a última pergunta, Renatão, que o nosso tempo já avançou aqui um pouco mais, e a gente vai falar também um pouquinho sobre tesouraria. O Francisco, a gente até falou um pouquinho sobre os critérios, né? Agora ele fala o seguinte: qual é o critério que um diretor deve usar para selecionar a sua equipe? Né? Por exemplo, os seus instrutores, qual o critério que o diretor usa para formar a sua equipe de liderança dentro do Clube dos Bravadores, Renato? Wilson, é o seguinte, tanto o Wilson quanto todos vocês aí, a gente precisa, muitas vezes, as pessoas que a gente escolhe para estar ao nosso lado não são pessoas capacitadas para tal área. Mas nós, como líderes e como diretores, a gente tem que criar dentro do coração dessa pessoa a vontade de ser. Por exemplo,
na minha área que eu sou fraco é a área evangelística, né? E aí, toda vez que tem Caleb, que tem semana de oração, eu tento ajudar de alguma forma. Por quê? Porque é uma área que eu sou fraco, evangelismo, né? Então, assim, a gente cria na pessoa que a gente vai escolher a vontade de ser. Em outras situações, a gente coloca uma pessoa que já tem habilidade na área. Por exemplo, vamos colocar aí que o Marcos Felipe seja um camarada show, seja um cara muito bom em acampamento. Então, eu vou fazer com que Marcos Felipe seja o meu instrutor geral de acampamento, porque é um cara que já tem experiência, né? Mas o Felipe Semba pode ser também um diretor de recreação. Por quê? Porque é um cara que é criativo, é um cara que está sempre vendo competições. Então, assim, a gente escolhe de acordo com a capacidade de alguns e também escolhe de acordo com o que a gente quer colocar no coração daquelas pessoas. Porque nós, como diretores, querendo ou não, a gente tem um olho clínico. Então, a gente sabe a capacidade das pessoas. Muito bem, Renatão. Mas surgiu mais uma aqui para a gente encerrar. Quantos diretores são necessários dentro do Clube dos Bravadores? Quantos diretores? Na realidade é o seguinte, diretor 1, na realidade, perdão, diretor 3, né? É o diretor ou diretora, né? Diretor associado e diretora associada. Por quê? A diretora associada vai cuidar exclusivamente das meninas, diretor associado exclusivamente dos meninos, e o diretor de todo mundo, menino e meninas, tá? Mas essa forma didática, né, e pedagógica é justamente para que as meninas tenham mais liberdade de falar com a mulher, né? As coisas mais íntimas, seus sonhos, seus desejos, né? Oh, eu quero ser professora, eu quero ser doutora, eu quero ser... Então, ela tem essa ligação para falar com mulher, né? Só que, assim, a diretora é responsável pela ala feminina. Ou seja, tudo que se diz respeito às meninas, a diretora. Tudo que se diz respeito aos meninos, o diretor associado, né? E o diretor, em si, ele coordena os dois, tá? Então, o clube, ele precisa de 3 diretores, que é o diretor, os associados masculino e feminino, tá? Beleza, Renatão, bem explicado aí. Caso você tenha algum material de PowerPoint, alguma coisa que quiser passar para eles, aí você me passa que eu repasso para eles. Ou se você quiser fazer parte do grupo, nós temos um grupo, Renato, só para tirarmos dúvidas com relação ao treinamento, tá? Aí se você quiser fazer parte também do grupo, a gente coloca lá também. O material que você tiver, você pode repassar para eles por PowerPoint, tá? E teve uma pergunta aqui, que quanto tempo o diretor fica no cargo. Eu respondi agora aqui no WhatsApp, mas o diretor aqui no Brasil é a comissão da igreja que se reúne e escolhe o diretor, não é isso, Renato? E as comissões geralmente acontecem a cada ano ou a cada 2 anos. É o tempo que o diretor fica no cargo. Isso não impede dele ser reeleito. Tá? Tem diretores aí, eu conheço uma senhora, Renato, a dona Maria, do Luzeiros do Vale. Ela completou agora 90 anos, Renato. E há 40 anos ela é diretora do Clube Luzeiros do Vale. Conheço ela, conheço aquela figura. Conhece, né? Eu acho que é a diretora mais antiga do mundo. Isso. Há 40 anos ela é diretora do clube. Então, nada impede desse diretor ser reeleito, não é? Com certeza. Inclusive, Wilson, o pessoal me colocou para ser diretor e eu fiz um acordo com eles. Eu falei, olha, é o seguinte, eu posso até aceitar o cargo. Agora eu quero ficar 3 anos consecutivos. Aí eles assustaram, falaram, por quê? Eu falei, não, eu quero 3 anos. Aí o pessoal falou, não, mas aqui todo ano. Eu falei, não, eu quero 3 anos. Porque 3 anos é o período pedagógico todinho para você formar uma liderança completa. Então, assim, nós já estamos chegando no 2º ano, né, fechando, por causa desse coronavírus aí, mas a gente está chegando no 2º ano. E eu já tenho 5 líderes prontos para assumir o clube e mais 20 meninos prontos para receber todas as classes. Então, a forma como você trabalha
define ali como vai ser a sua equipe no futuro, né? É isso mesmo, Renato. É isso mesmo. A gente, apesar de ser 1 ano ou 2 anos de acordo a comissão, né? Mas o trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente deve fazer a cada ano, né? 1 ano de formação. O interessante realmente seria acompanhar o menino em toda a sua formação, né? Até ele se tornar líder. Esse é o interessante, assim como você está desenvolvendo aí na sua área de atuação. Renatão, muito obrigado. Pena que o tempo é pouco, né? E nós teríamos tanta coisa para falar, né, Felipe? Hein, pastor? Quanta coisa que tem para falar, mas o tempo não nos permite, né? Nós temos... O seu áudio está desligado, viu, pastor? Se eu puder, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui seu áudio. Seu áudio já está ligado. Desligado. Agora ligou. Aí, pastor, pode falar, pastor. Não está saindo áudio, pastor. Está saindo? Ok. Não está saindo, pastor. Eu estou a dizer que uma vez que ainda nós, na verdade, estamos em embrião, precisamos de muito para melhores, de modo que possamos desenvolver. Porque o clube Moçambique, no dia de hoje, estiver aqui em Moçambique, nem pode acreditar que é um clube, é uma coisa parecida com o clube. Então, nós queremos um clube como o Brasil, e por isso estamos a precisar esses estudos, essas lições, essas aulas para nós estão sendo bem-vindas. Muito obrigado. Beleza, Paulo. Eu não consegui entender aí. O seu áudio está cortando, está muito baixo o áudio do senhor. Eu quero agradecer ao Renato, né, por ter participado aqui com a gente. Esse filho aí, hein, pastor? Esse filho aí, eu até vontade agora de comer espiga. Renato. Comer pamonha aí. Muito obrigado, Renatão. Nós estamos aqui à disposição, nós estamos às horas aqui também, hein? Vamos somar aí, vamos somar nossas forças. Vamos sim. Wilson, eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar com os nossos irmãos de Lenço e dizer a você que você é parceiro, cara. A gente tá junto. E o pessoal aí, o que precisar, pode contar comigo sempre, tá? 24 horas por dia. É bom saber que tem mais força, né, pastor? Bom saber. Gente, eu falei que nós tínhamos que precisa de uma folha, né? Não sei se quantos vocês conseguiram essa folha aí. Eu preciso de uma folha e preciso aí de um lápis ou caneta. Folha, lápis e caneta. Eu iria falar um pouco, eu queria falar antes, Renato, mas eu tive um problema aqui, o meu computador não está muito legal o áudio, e eu peguei agora um aparelho de celular para poder falar. Eu acho que o áudio está um pouco melhor agora com o celular, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tesoureiro do clube. O tesoureiro do clube. Eu estou com o manual, o Renato falou do manual administrativo. Aqui na nossa divisão sul-americana, nós temos esse manual, que é o manual que rege o Clube de Desbravadores aqui na divisão sul-americana. E o manual fala um pouco sobre o trabalho do tesoureiro. Na verdade, ele fala sobre todas as funções, as diversas funções e funcionalidades do Clube de Desbravadores. E ele fala também sobre essa figura importante, que é a figura do tesoureiro, né? Então, para que o clube mantenha as suas atividades de forma regular, ele tem despesa, né? O Clube dos Desbravadores tem despesa, precisa essas despesas precisam ser sanadas de alguma forma, né? Alguém precisa pagar a conta, né, dessas despesas. É uma impressão de algum papel, é algum material
é uniforme, é camisa, é barraca, é lona, né? Quer seja qual material nós utilizamos, gera custo, gera despesa. E de onde que vem a despesa? De onde vem esse dinheiro? Quem paga a conta? Né? É você como coordenador, é o pastor Caboasa lá como departamental, né? É o Samuel que vai pagar essa conta, Samuel? Quem vai pagar? Samuel deu até uma risada agora, né? Eu vou mandar minha conta aí, você paga, viu, Samuel? A conta do meu clube aqui. Então, quem paga a conta? Então, para que manter esse programa do Clube dos Desbravadores funcionando, é necessário que tenhamos diversos tipos de recursos. Né? Então, para aquisição, é necessário dinheiro. E para ter dinheiro, preciso de ter entradas para receber esse dinheiro. Né? Então, o responsável por isso, o responsável por administrar essas entradas, por administrar essas finanças, é o tesoureiro do clube. Né? Ele pode exercer outra função, ele pode ser, como o Renato falou, um diretor associado, ele pode ser um secretário. Preferencialmente, né, eu, de forma particular, de acordo com o manual também, prefiro que o tesoureiro exerça uma única função, apenas a tesouraria. Porque exercendo outra função, né, aí depende da realidade do clube dos desbravadores, mas se o clube tiver pessoal suficiente, é interessante que ele exerça apenas a tesouraria, porque se ele exercer outros cargos, pode ser que um dos cargos fique fragilizado, né, por conta de ele dar preferência para uma das posições. Né? E a tesouraria precisa ser escolhido alguém que tenha finalidade com matemática, alguém que tenha finalidade com dinheiro, com recurso, né? Precisa ser uma pessoa que tenha algum tipo de afinidade com esse tipo de questão. Né? Lembrando, aqui nós temos um voto, não sei como funciona na divisão, mas eu creio que é o mesmo voto. Lembrando que nós não trabalhamos com Caixa 2. O que é Caixa 2? É finanças no paralelo. Né? Todo o movimento, toda a entrada do Clube dos Desbravadores precisa passar pela tesouraria da igreja. Por exemplo, o Clube dos Desbravadores está planejando ir para um Campori e eu consegui uma doação de X. Essa doação precisa passar pelo caixa da igreja onde o clube está instalado. Então, todos os recursos que o Clube dos Desbravadores utiliza passa pela tesouraria da igreja. Né? Nós não podemos caracterizar um Caixa 2. Beleza? Agora, falando um pouco sobre os recursos. De onde vêm os recursos? Primeiro recurso vem de mensalidades. Não sei se é costume de Moçambique, dos clubes da Missão Central, cobrar algum certo tipo de mensalidade. Né? Se alguém puder colocar no chat ou falar, nos ajudaria. Né? Então, tem clubes, por exemplo, eu já participei de clubes que cobram uma mensalidade única para participar de todos os eventos. Por exemplo, quais são os custos do meu clube de desbravadores? Eu tenho um custo seguinte, eu tenho um custo de material, de apostila de classes, né? Eu tenho esse custo das apostilas, eu tenho um custo de um acampamento, eu tenho um custo de um campuri, eu tenho um custo de uma camisa de atividade, eu tenho um custo de especialidade, das insígnias. Então, o que esse clube faz, o tesoureiro faz? Ele, juntamente com a diretoria executiva do clube, ele coloca uma planilha de todos esses custos que vai ser gerado durante o ano e divide em 12 parcelas e é a mensalidade do clube. Por exemplo, trouxe uma despesa de R$700. Eu vou falar em reais, que é a moeda aqui do Brasil. Gerou um custo de R$700. Então, nós dividimos em, por exemplo, 10 parcelas de R$70. Essa é a mensalidade do Clube dos Desbravadores. Alguns clubes trabalham dessa forma. Né? Outros clubes trabalham da seguinte forma: cobram a taxa mensal de acordo com as despesas que nós temos aí com materiais específicos para os treinamentos. Por exemplo, os emblemas das especialidades, das classes,
os materiais de xerox, de cópia, né, as cópias que são utilizadas, as apostilas que são produzidas. E, por exemplo, dá um custo aí de R$15 por mês. Então, é a taxa que cobra do pai, da família, de R$15 por mês, de acordo com o que for trabalhado durante o ano. Então, o tesoureiro ele deve reunir com a diretoria do clube e dizer qual é a taxa que nós iremos cobrar. Olha, a nossa realidade, a taxa vai ser X, né? A taxa vai ser R$5, R$2, de acordo com a característica do clube de desbravadores da atividade que os desbravadores é inserido. Alguma com relação à questão da taxa? Alguém tem alguma pergunta a fazer, pode colocar no nosso chat também, tá bom? Um outro tipo de recurso que nós temos é o subsídio da igreja. A igreja tem ali os seus recursos, né, que são os dízimos e as ofertas, né? Os dízimos e as ofertas. Os dízimos, 100% do dízimo vai para a missão, que é para a administração e evangelismo. As ofertas, 60% da oferta fica na igreja local, para manutenção da igreja local. Então, desse 60% da oferta local, as igrejas têm o seu orçamento de como vai utilizar essa oferta. Então, cada departamento tem uma pequena fatia nessa oferta. Aqui funciona dessa forma. Espero que em Moçambique seja feito dessa forma também. Então, como que acontece? Por exemplo, manutenção e patrimônio, né? Então, que é o que mais demanda recurso na igreja, né? Que é a limpeza, água, as taxas, né? Que a igreja tem, né? De energia, enfim. Então, 40% é utilizado nisso, né? Para esse fim. E outro, uma hipótese, essa conta depende de igreja. Os outros 60% a gente utiliza de outros departamentos da igreja. Por exemplo, construção com 20%, escola batina, 5%, já 100%, entendeu? Então, um dos cursos que nós temos é o subsídio da igreja, que é a comissão da igreja que determina o valor desse subsídio para cada departamento, incluído o departamento de bravadores. Em algumas igrejas aqui, tipo, realmente recurso de 3%, 2%. Então, varia de acordo com cada comunidade. Okay? Outro tipo de recurso que podemos utilizar dentro dos desbravadores é a questão do patrimônio. Wilson, o seu áudio não está saindo. Está ouvindo bem baixinho. Abaixo? Melhorou agora? Agora melhorou. Ótimo. Então, o que acontece? Esses patrocínios podem vir de várias formas. Pode vir dos membros da igreja, pode vir dos pais dos bravadores, pode vir de amigos, de empresários, de outras entidades, né, que pode patrocinar o Clube dos Bravadores, né? A função, então, é obter o patrocínio, deve ser de toda a direção, mas cabe ao tesoureiro organizar as estratégias para a opção desse patrocínio, né? Por exemplo, o Clube dos Bravadores precisa comprar uma barraca. Quanto que custa essa barraca? A barraca custa X. Então, eu devo, fazer um trabalho em cima desse X. Para eu conseguir esse X de patrocínio, para quem que eu vou pedir? Eu preciso pedir para a pessoa certa, né? Daquela pessoa que realmente tem condição de me ajudar. E como nós falamos semana passada, lá na tesouraria, aliás, lá na secretaria, o livro de ouro é uma boa oportunidade para que possamos obter esse recurso, né? E aí outra situação também é as campanhas para arrecadação de fundo.
o manual diz o seguinte com relação às campanhas. A organização dessas campanhas também é de responsabilidade do tesoureiro, juntamente com a direção do clube. Todo o projeto deve estar de acordo com a filosofia da igreja e do Clube de Desbravadores. É importante ressaltar que todo o dinheiro recebido, através de qualquer um dos meios acima, deverá ser repassado ao tesoureiro da igreja, que deve então, fornecer o recibo para o tesoureiro do clube. Ok? Mais alguma dúvida com relação a isso, a essa questão, tesouraria? Oi, Wilson. Só para Pois acrescentar aí a sua fala aí, é importante que o diretor também esteja sempre conectado aí com o tesoureiro para ter esse controle. Eu, juntamente com o conselheiro, com o tesoureiro do clube, eu bolei esse chaveiro. Não sei se está dando para ver aí. Está dando para ver, tá. É o chaveiro do nosso clube, entendeu? Eu fui na fábrica e fiz vários chaveiros, dividi por cada unidade, e aí eu fiz esse plano com o tesoureiro. O plano é do tesoureiro, não é meu, porque eu estou junto com ele. E aí, o que acontece? Esse tesoureiro mostrou o plano, mostrou de onde vai tirar, e a gente tira o recurso. Ou seja, o tesoureiro ele tem que mostrar o caminho para onde pode sair essa verba, entendeu? Tem que encontrar a solução, né, Renato? Justamente. Alguns clubes desbravadores, eles adotam a venda de objetos, né, para arrecadar esses fundos, né? Venda de material feito pelos membros do clube, artesanato, né? Os chaveiros, enfim, eles utilizam diversas formas para poder conquistar os valores que são necessários para a manutenção do clube desbravadores. Uma outra forma que os clubes desbravadores têm encontrado, têm feito, né, é venda de alimentos. A questão de venda de alimentos, nós precisamos ter um cuidado, né? Nos livros de Ellen White, ela diz os cuidados que nós precisamos ter com relação à venda de alimentos para não incentivarmos na igreja, nos irmãos, a glutonaria. Então, eu preciso ter um cuidado muito grande com relação à venda de alimento. Mas não é proibido a venda de alimentos, né? Mas eu preciso ter um cuidado com relação a essa questão da glutonaria, não incentivar os irmãos a comerem pela gula, né? Eu tenho um exemplo muito bacana de um clube de desbravadores que começou com 7 membros. E hoje esse clube de desbravadores está com a média de 50 desbravadores. E num lugar extremamente difícil, né, na periferia de São Paulo, e com pouco recurso, mas eles conquistaram muita coisa através das campanhas de arrecadação, né? Hoje esse clube de desbravadores tem fanfarra, tem barracas muito boas, né? Da Quechua, o Renato conhece a marca, são barracas top, eles têm fogão industrial, 3 geladeiras, tem barraca suficiente para todo mundo, tem tendas para cozinha, tudo através de campanhas. Eles promoveram uma feijoada, lembrando que todo o alimento produzido tem que ser com base na inspiração de Ellen White aos cuidados com a nossa saúde. Nenhum tipo de alimento de produto cárneo deve ser utilizado, né? Tudo de origem vegetal. E nessa feijoada eles conseguem, em média, R$2.000 de lucro. Né? R$2.000. Então, é uma alternativa interessante. Né? Então, de acordo com a realidade de cada localidade, de cada igreja, de cada clube de desbravadores, o tesoureiro, juntamente com a direção, com o diretor, precisa promover ação para que possa encontrar meios para conquistar esses valores que o clube precisa arcar durante o ano com os seus desbravadores, né? Então, para isso, no início do ano, ele precisa formar uma planilha, que é a planilha de custos do Clube de Desbravadores. O que nós vamos fazer durante o ano? Durante esse ano eu vou uniformizar todos os desbravadores, durante esse ano nós iremos incentivar os desbravadores a cumprir os requisitos das classes, e aí gera custo com a compra de emblemas de classe e especialidade. Esse ano nós iremos realizar uma caminhada,
esse ano nós iremos realizar um acampamento e vamos para o Campuri. Olha só quanta atividade eu vou realizar esse ano. E para eu realizar todas essas atividades nesse ano, gera um custo. E eu tenho que colocar todos esses custos em uma planilha, né? E dividir por 12 meses, esse é o custo mensal de cada desbravador no meu clube. Meu clube, por exemplo, esse custo mensal de cada desbravador, continuo falando em reais, que é a moeda aqui do Brasil, foi R$20 por mês. Então, se o meu clube tem 10 desbravadores, eu tenho um custo do meu clube de desbravadores de R$200 por mês. Então, o que eu vou fazer para conseguir esses R$200 por mês? Quais pais podem ajudar com os R$20, que é o custo do seu filho? Quais pais não podem? Os pais que não podem João, Francisco e o Samuel. Não pode ajudar. Então, eu tenho que fazer campanhas, eu tenho que encontrar formas de conseguir esses valores desses pais que não têm condição de arcar com a despesa do seu filho dentro do Clube de Desbravadores. Beleza? Quem está com papel aí na mão, nós vamos fazer um modelinho aqui, um modelinho de um formulário, certo? Esse formulário é um formulário que você vai fazer para controlar os recursos, as entradas mensais, certo? As entradas mensais, beleza? Em cima da folha, você vai colocar aí o mês, vai colocar, aliás, o nome do seu clube de desbravadores, a igreja, o nome do seu clube de desbravadores, vai deixar um espaço para o seu nome e para o mês. Por exemplo, o mês de julho, beleza? Aí você vai fazer algumas colunas. Primeira coluna, você vai colocar data. Primeira coluna, data. Segunda coluna, descrição. Segunda coluna, descrição. Terceira coluna, você vai colocar entrada. E segunda coluna, você vai colocar saída. Beleza? Vamos escrever? Eu vou escrever no meu aqui, vou dar 1 minutinho. Eu vou escrever no meu e você escreve aí no seu papel. Beleza? E me mostra aí como que ficou. Ok? Eu vou fazer no meu aqui, você faz no seu. Tem 1 minutinho para fazer. Beleza? Então, pessoal, ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Eu mostrei na outra câmera. Data, descrição, entrada e saída. Ó, data, descrição, entrada e saída. Beleza? Em cima, o nome da igreja, o nome do clube, o nome do tesoureiro e o mês de referência. Beleza? Ó, data, descrição, entrada e saída.
certo? E aí faz as coluninhas. Depois que você fez as coluninhas, você vai fazer as linhas. Isso eu estou dando um exemplo aqui no papel sulfite, aqui normal. Mas você pode fazer no seu caderno, você pode fazer no computador, né? Usa a melhor forma de fazer. Tem também aqui no Brasil um livro caixa. Se aí você encontrar também nas papelarias, nas lojas, esse livro caixa, ele já vem todas essas coluninhas prontas. Chama-se livro caixa. Caso não tenha, funciona dessa forma. Você pode fazer aí manualmente ou no computador também. Beleza? Depois que você fez essas colunas, aí você faz as linhas. Vou fazer aqui no meu as linhas. Fiz as linhas meu. Ó, fiz as linhas, beleza? Agora eu vou preencher eu vou preencher uma linha. Nessa eu vou colocar a data. Né? Data, por exemplo, vamos colocar a data de hoje. Né? Vamos colocar a data de hoje, dia 12. O que acontece dia 12? O que o tesoureiro recebeu? Ele recebeu mensalidades. E aí ele pode colocar essas mensalidades de forma geral ou a mensalidade no nome do doador. Vou colocar de forma geral na moeda aqui do Brasil em reais, beleza? Vou encher agora aqui. Olha aí, dando para ver direitinho. Olha aí, tá vendo? Mensalidades, né? Ó, dia 12 do 7 de 2020. Mensalidades. Entrou nesse dia R$100. Beleza? Entrou aí nesse dia R$100. Ótimo, beleza? Agora, só que eu tive uma despesa também. Eu tive uma despesa com a cópia de materiais. Certo? Eu tive a despesa de cópia de materiais. Eu vou colocar aí qual foi essa despesa da cópia de materiais. Beleza? Vou preencher no meu aqui. Faz no seu aí também, tá bom? Mais um minutinho. Coloquei. Olha lá, tá vendo? Cópia de materiais. Cópia de materiais, 15. Cópia de materiais, 15. Beleza? Cópia de materiais, 15. Supomos que encerrou aí o mês. Aí, no final da tabela, eu tenho o total. Eu tenho um total positivo de R$85 nesse mês de julho. Ok? Lembrando que é interessante que esse total seja sempre positivo, porque se for negativo,
vai sair do bolso de alguém. Pode sair do bolso do tesoureiro, pode sair do bolso do diretor, e isso não é interessante. É interessante que o clube mantenha as suas despesas, né? Se o tesoureiro quiser, ele pode, por exemplo, as entradas preencher de azulzinho, de uma caneta azul. As saídas, aliás, eu coloquei esses 15 aí no lugar errado, ó. Não é entrada, é saída. Deixa eu arrumar aqui. Arrumei. Eu rabisquei aí, na verdade. Né? Então, ele pode colocar essas entradas de azul e as saídas de vermelho. Né? Então, se lá no final total foi positivo, ele preenche de azul. Isso aí é só para ficar um pouco mais didático, né? Ele pode fazer isso. Alguma dúvida? Quem fez a tabelinha? Alguém fez a tabelinha e pode mostrar para a gente como ficou? Alguém fez a tabelinha? O Felipe está perguntando aqui, o clube pode usar o livro de talonário para emissão de comprovativo de valores recebidos ou o clube cria condições para ter um bloco de recibo? Se existe já esse talonário, o clube pode utilizar o próprio talonário já existente. Mas caso ele queira criar um outro tipo de recibo, também fica a critério do clube utilizar esse recurso, tá bom? Tem mais outra pergunta aqui. Somente um subsídio seria bom acrescentar a coluna de saldo no fim para facilitar o controle. Foi o que eu acabei de colocar aí. No final, nós temos a coluninha de saldo para poder facilitar esse controle de saldo aí dos recursos do Clube de Desbravadores. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida com relação à tesouraria? Ou queira acrescentar algo? Bom, não temos aí nenhuma outra dúvida, né, com relação a isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Qualquer dúvida que tiverem, né, pode colocar nas redes sociais, lá no nosso grupo, que nós responderemos lá no grupo, beleza? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, então eu vou pedir então aí o Renato está por aí. Vou pedir o Renato então para encerrar para a gente a oração. Pode encerrar para a gente uma oração, Renatão? Renato, está me ouvindo ou não? Estou aqui. Renato está com a gente, não? O Renato, eu acho que está com a gente. Não, tá te ouvindo bem baixinho. Mutariga, pode encerrar para a gente com a oração, meu querido? Eu acho que não está ouvindo. Então, nós iremos encerrar nesse momento. Caso você tenha alguma dúvida, pode colocar lá no WhatsApp do nosso grupo aí, tá bom? Vamos orar nesse momento. Querido bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pelos cuidados, por esse treinamento, pelas palavras aqui, pelas dúvidas tiradas, que o Senhor possa nos conceder sabedoria para administrarmos esse departamento da melhor forma possível. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, minha turma. Muito obrigado por esse nosso convite.
você que está assistindo ao vivo, ou se você está assistindo a gente de forma remota, que Deus abençoe o seu ministério, que você possa pedir cada sabedoria a Deus. Grande abraço a todos e Maranata, Deus abençoe a todos. Até semana que vem.